Queridíssimo meu irmão, Diácono Lino, meus queridos irmãos e irmãs, essa é uma noite de paz, a noite de Natal, para nós precisa ser uma noite muito especial, porque, como eu dizia no início da missa, marca o momento mais importante da nossa humanidade. Caímos em Adão e Eva, mas Cristo nos levantou quando assumiu a nossa carne e permite assim que nós possamos também tocá-lo. Para mim essa missa tem um significado muito especial nesse ano de 2023, porque é a primeira vez que eu celebro a noite de Natal aqui na paróquia. Nos 2 anos anteriores eu estava doente. Tem várias teorias aí sobre corrimões e tudo, porque que o padre fica doente, né? Mas 2 anos, é impressionante, né? Meu primeiro Natal aqui eu estava com suspeita de Covid. Não tive Covid, mas estava suspeito. O segundo Natal estava com H3N2, estava morrendo de febre. E hoje, graças a Deus, podemos celebrar essa missa. Eu já tinha até falado com Jesus, Nosso Senhor. Eu sei que ele prefere o Padre Zé Andrio, né? Mas para deixar eu colocar ele no bercinho pelo menos uma vez, né? E bendito seja Deus, né? O Natal é algo muito especial, muito especial. Podemos recordar essa noite santa como sendo uma fotografia do nosso álbum de família. Uma das primeiras, né? O Evangelho de hoje descreve a cena. Maria já estava nos seus últimos momentos antes do parto, né? E teve que fazer com José uma longa viagem. Chegaram em Belém exaustos, sem dúvida nenhuma. Belém é uma cidade das montanhas. Então, além de ser longe, ainda precisavam subir uma montanha, né? E chegando em Belém não tinha lugar para eles. Foram então para o único lugar onde todo mundo era aceito, onde não tinham portas. E ali então Maria deu à luz o seu filho e o recostou onde podia, o lugar mais sequinho e mais organizado daquele estábulo era a manjedoura, o coxo onde os animais comiam, né? E ali preparou então um lugar para o seu pequeno filho Jesus, né? Imagina o que se passava no coração de São José, carpinteiro que não fez um berço para o seu filho. Imagina o que passava no coração de Maria, sua mãe, de ter que deixar o menino naquele lugar tão impróprio para acolher um recém-nascido, né? E no entanto, naquela simplicidade, onde ninguém percebia que algo importante tinha acontecido, por isso todas as portas estavam fechadas. Se as pessoas pudessem entender o que estava acontecendo, as portas não estariam fechadas, né? Naquele lugar aconteceu o fato mais importante da nossa humanidade. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto. E Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. E esse drama da primeira noite de Natal é o drama que acontece também em todas as noites de Natal, também na nossa hoje, né? É interessante como muitas vezes, talvez todas as vezes, em que nós precisamos, né, passar pelos momentos importantes da nossa vida, nós estamos cansados e despreparados. Sempre assim, né? Às vezes a gente se prepara tanto para algumas coisas, mas aquelas que são as mais importantes, nem sempre nós estamos preparados para elas, né? Uma resposta, uma visita, uma obra, um acontecimento, nem sempre, né? E quando Deus veio ao mundo, o mundo não estava preparado para ele. Quantos anos, né? Deus preparou o mundo, né? Preparou pelos patriarcas, preparou por Moisés, preparou pelos profetas, e ainda assim o mundo não estava preparado. Belém não tinha um lugar para eles, Israel não esperava aquele Messias, a humanidade continuava com as suas coisas como hoje, né? Com as suas guerras, com as suas cismas, com seus negócios, olhando sempre para um outro lado e não olhando para Deus. E os corações também não estavam preparados para Jesus. O presépio, né? Esse lugar que a gente faz bonitinho na liturgia, né? Mas que ainda assim mostra a sua simplicidade, a sua pobreza, é só um símbolo, né?
daquilo que passa-se no nosso coração. Mas ao mesmo tempo, assim como aconteceu naquela primeira noite de Natal, também acontece conosco. Belém não tinha lugar para eles, mas houve um presépio. Encontraram algum abrigo, né? Israel não estava preparado para receber o Messias, mas ali estava José, Maria, os pastores. De alguma maneira, uma parte de Israel esperava Jesus, né? A humanidade não estava preparada para receber o Messias, mas de repente, lá do Oriente, surgem algumas figuras de alguns sábios que, seguindo uma estrela, chegaram a Belém. Alguém estava atento, alguém tinha o coração preparado. Em algum lugar Deus encontrou lugar. Também no nosso coração nós podemos olhar para nós e dizer: meu Deus, falta tanto, preciso de amar-te tanto mais, não é? Preciso melhorar tanta coisa no meu coração, quantas coisas eu não consigo, né? Mas de alguma maneira há um lugar, há uma abertura, há uma fresta. Deus pode entrar, não é? Essa é a alegria do Natal. É como se Deus forçasse a porta. Nós não queremos abrir tudo, mas Ele entra na fresta. Nós não temos lugar na casa, Ele fica no coxo dos animais. É assim. Israel não quer ouvir a Deus, mas alguns querem. Esse é o milagre do Natal. Deus força a porta, Deus entra por uma fresta, e nós precisamos viver isso hoje. Muitas famílias têm hoje a tradição da ceia de Natal, à noite, não é? Algumas famílias amanhã têm a tradição do almoço de Natal, e é aí que nós precisamos levar Cristo. Talvez nesses acontecimentos existam pessoas que estão brigadas, não se falam. Leve Jesus, se reconcilie. Talvez você esteja com uma mágoa no seu coração e agora na missa ou na transmissão esteja pensando: como é que eu vou puxar assunto? Como é que eu vou dizer alguma coisa? O que eu posso fazer para mudar? Mude, é Natal, aproveite. Não há uma ocasião melhor para amar, para perdoar, para estar junto, para falar de Deus. Não é possível que as famílias que se reúnem hoje se reúnam sem a oração. Não é possível. Deus está no meio de nós, não é? E nós precisamos ser essa lâmpada. É aquela história, né? A mesma da noite de Natal. A gente olha em volta e fala: padre, mas está tudo tão estranho, não é? Muitas luzes, muitas árvores, muitos cartões, muitos presentes, mas as pessoas estão nessas coisas, não estão se lembrando de Jesus. Pois seja você a lâmpada, seja você essa luz, seja você esse canal. Deus só precisa de uma fresta para entrar, não é? Para entrar. Santo Agostinho, quando explicava o Pai Nosso, logo no início, né? Como é que é o início do Pai Nosso mesmo? Pai Nosso que estais nos céus. Pois é, Santo Agostinho explicando o Pai Nosso, ele se perguntava: aonde é o céu? Onde é o céu? E as pessoas talvez pensem: vamos lá em cima, né? O céu está lá em cima, né? E Santo Agostinho respondia: não, o céu é onde está Deus. O céu não é um lugar geográfico. O céu é uma questão de geografia do coração. O céu está no coração dos justos e está no coração dos santos. Aí está o céu. Onde estava o céu naquela noite de Natal? Onde estava Deus? No presépio. Ali estava o céu. Na noite de Natal, e nós vamos ler isso várias vezes nas orações da missa, o céu e a terra se tocam. O céu e a terra se encontram. É no coração em graça de Deus que está o céu. E nós precisamos levá-lo. Meus irmãos, este menino não é um biscuit de presépio. Esse menino não é uma figurinha bonita de Natal. Esse menino é Deus. E nós precisamos levá-lo. É muito fácil, não é? Talvez encher a casa de enfeites. Que bom, não tem nada de errado com os enfeites. Mas é o coração que tem que mudar. Desejemos nessa noite santa uma vida nova. Comecemos pelas nossas famílias.
Comecemos sendo menos turrões. Comecemos falando de paz, falando de Cristo. Comecemos. Ele só precisa de uma fresta, né? Nesta noite Deus força a porta. Ele quer entrar, né? Demos lugar a Cristo, nosso Senhor. Feliz Natal a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.